agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, veja os destaques do Gospel News desta sexta-feira. Flávio Bolsonaro pede ao governo dos Estados Unidos que adie a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros até depois das eleições. Governo de Tarcísio de Freitas se prepara para a disputa eleitoral de 2026 e coloca Sabesp no centro do debate contra Fernando Haddad em São Paulo. A conta de luz vai ficar mais cara em São Paulo após reajuste aprovado pela ANEEL para a Enel, com aumento que pode chegar a 15% para as indústrias. Os pedágios das rodovias estaduais paulistas também sofreram reajuste médio de 5,3% a partir desta sexta-feira. E na Copa do Mundo, o Brasil segue a preparação para enfrentar a Noruega, com Ancelotti definindo a substituição de Lucas Paquetá nas oitavas de final. Boa noite. Flávio Bolsonaro pede ao governo dos Estados Unidos que adie a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros até depois das eleições presidenciais, em meio a um cenário de tensão comercial entre os dois países e debates sobre os impactos econômicos de eventuais medidas no período eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pediu ao governo dos Estados Unidos que adie a ampliação de novas tarifas sobre produtos brasileiros até depois das eleições presidenciais de 2026. O pedido foi feito em meio às discussões sobre possíveis mudanças da política comercial norte-americana, que avalia medidas envolvendo parceiros estratégicos, incluindo o Brasil. Na manifestação, o senador defendeu que a adoção das tarifas durante o período eleitoral poderia gerar impactos econômicos e também interferir no ambiente político brasileiro, ampliando a sensibilidade do tema em um momento de disputa eleitoral. As negociações e discussões sobre eventuais ajustes na política comercial dos Estados Unidos seguem em andamento e ainda não há definição oficial sobre a aplicação das tarifas. E o presidente Lula criticou o senador Flávio Bolsonaro pelo pedido feito aos Estados Unidos sobre as tarifas. O presidente Lula criticou Flávio Bolsonaro por pedir aos Estados Unidos para adiar, até depois das eleições presidenciais de outubro, uma eventual aplicação de novas tarifas ao Brasil. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria, publicou Lula na rede social X, após Flávio pedir ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos a suspensão da aplicação das tarifas. Donald Trump decidirá até o próximo dia 15 se vai aplicar tarifas comerciais de 25% sobre vários produtos brasileiros, uma medida que Lula atribui a movimentações de Flávio junto à Casa Branca, o que o senador nega. O presidente americano apoiou outros candidatos de direita na América Latina e é aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio sugeriu que adiar a implementação para depois das eleições evitaria que o tarifaço fosse interpretado como uma tentativa de influenciar o resultado da votação. O senador disse que vai participar no próximo dia 6 de uma audiência pública do Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos para defender o Brasil da imposição das tarifas. As mulheres estão no centro das estratégias da pré-campanha para as eleições de 2026. Pré-candidatos à presidência intensificaram discursos e propostas voltados ao eleitorado feminino, que representa a maioria dos votantes no país. Com mais de 82 milhões de eleitoras, as mulheres representam 52,8% do eleitorado brasileiro e passam a ocupar papel central nas estratégias dos pré-candidatos à presidência da República. Nos últimos dias, nomes como o presidente Lula, o senador Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Renan Santos reforçaram discursos e apresentaram propostas voltadas às mulheres, abordando temas como combate à violência, empreendedorismo feminino, creches, feminicídio e maior participação das mulheres na política. O movimento ganhou força após polêmicas envolvendo Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e declarações de aliados sobre o eleitorado feminino, o que levou diferentes pré-candidatos a buscarem maior aproximação com esse público. Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, já articula a estratégia política para a eleição de 2026.
E prepara a Sabesp como um dos principais eixos de disputa contra o ex-ministro Fernando Haddad em um cenário em que o tema do saneamento deve ganhar centralidade no debate eleitoral paulista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já articula a estratégia para a disputa eleitoral de 2026 e prepara a Sabesp como um dos principais temas de confronto com o ex-ministro Fernando Haddad. A movimentação ocorre em um contexto em que a privatização da campanha de saneamento deve ser um dos principais debates da campanha, com a oposição questionando possíveis impactos sobre tarifas, qualidade de serviços e expansão da rede. Aliados de Tarcísio defendem o modelo adotado pelo governo e destacam a expectativa de investimentos e modernização do setor, tentando reforçar os argumentos favoráveis à mudança. O tema já aparece como um dos principais e mais sensíveis da pré-campanha e deve se intensificar à medida que a disputa eleitoral se aproxima. Israel marca 1000 dias do ataque do Hamas em meio às divisões internas. Israel recorda o 1000º dia desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, em meio a persistentes divisões internas e a contínua rejeição por parte do governo de Benjamin Netanyahu aos apelos pela criação de uma comissão estatal de inquérito. Uma série de eventos e protestos contra a condução do governo em relação ao ataque e aos meses subsequentes está programada para ocorrer em todo o país. Já se passaram 1000 dias sem que uma comissão de inquérito estatal fosse instituída. Há 1000 dias continuamos contando e continuaremos contando até que uma comissão de inquérito estatal seja estabelecida e até que este governo não esteja mais no poder. Para mim, o 1000º dia não tem nenhum peso especial. Não considero que contar os dias seja algo particularmente significativo. Em vez disso, foco naquilo que pode trazer esperança, mudança e correção. Para mim, isso é o dia da eleição. O ataque deixou 1.221 mortos, a maioria civis, segundo o levantamento da AFP baseado em dados oficiais de Israel. Além disso, o Hamas levou 251 reféns para Gaza. A Praça dos Reféns de Tel Aviv, que se tornou um símbolo fundamental da campanha pela libertação dos reféns durante a guerra em Gaza, será renomeada como Praça da Memória. Sinto que o 1000º dia que marca o 7 de outubro é uma data muito importante. Mesmo após o retorno dos sequestrados, precisamos honrá-los e jamais esquecê-los, para que isso não aconteça novamente. Cada pessoa sequestrada que esteve em cativeiro e retornou deve permanecer em nossos corações até o fim de nossos dias. A ofensiva de retaliação de Israel em Gaza deixou mais de 73 mil mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo liderado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU. As forças israelenses ocupam atualmente quase 70% do território da faixa, segundo autoridades locais. E o Irã prepara a despedida de Ali Khamenei 4 meses após a morte dele. A cerimônia começa no sábado, sob forte esquema de segurança. Líderes iranianos prestaram homenagem ao seu antigo líder supremo, Ali Khamenei. O funeral nacional de 3 dias começa oficialmente no sábado, 4 meses após a sua morte em ataques de Israel e dos Estados Unidos que desencadearam a guerra no Oriente Médio. Entre as autoridades que prestaram homenagens estavam o presidente Massoud Pezeshkian e o influente presidente do parlamento e negociador-chefe, Mohammad Bakr Kalibaf. O chefe da Guarda Revolucionária, Ahmad Vahid, apareceu em público pela primeira vez desde o início da guerra. Eles levarão para o túmulo o desejo de ver a nação iraniana capitular. Esta nação alcançará novos patamares dia após dia, graças a esse sangue puro. Cerimônias fúnebres de grande porte vão começar no sábado para Khamenei, o líder supremo que ocupou o cargo por mais tempo desde a fundação da República Islâmica em 1979. As autoridades esperam a participação de 15 a 20 milhões de pessoas apenas em Teherã para essa homenagem de 3 dias, que pretende ser uma demonstração de força. A presença de seu filho Mojtaba, que o sucedeu como líder supremo no início de março, não foi confirmada. Segundo relatos, ele foi ferido durante os ataques que mataram seu pai, se comunica apenas por meio de mensagens escritas e não tem aparecido em público. A OMS declarou o fim do surto de hantavírus vinculado ao cruzeiro que partiu da Argentina.
O diretor da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros Ghebreyesus, declarou que o surto de antavírus no transatlântico MV Ondius, que gerou um alerta internacional, foi encerrado após a última pessoa ser liberada da quarentena. Tedros afirmou em uma coletiva de imprensa que está muito satisfeito em dizer que a OMS considera o surto de antavírus encerrado. 13 casos foram vinculados ao navio de cruzeiro que partiu do extremo sul da Argentina, incluindo 3 mortes. A última pessoa que teve contato com alguém exposto ao antavírus a bordo do navio de cruzeiro MV Ondius completou o período de quarentena, testou negativo e retornou para casa, declarou Tedros em Genebra. Segundo ele, nenhum outro caso foi relatado desde 25 de maio. No total, mais de 650 contatos foram identificados e monitorados por autoridades sanitárias em 33 países e territórios. Os 13 casos identificados neste surto representam apenas uma pequena parcela em comparação com as dezenas de milhares de infecções por antavírus relatadas a cada ano. E no próximo bloco, estudante de medicina é presa após matar idoso atropelado dentro de casa em Rondônia. E em Minas Gerais, a polícia recupera os relógios roubados pela diarista que confessou ter matado o casal de idosos em Belo Horizonte. E ainda, a conta de luz e os pedágios ficam mais caros em São Paulo. A Polícia Civil de Rondônia segue investigando o caso da estudante de medicina que invadiu uma casa com um carro e atropelou e matou um idoso em Porto Velho. Vitória Caroline Schneider enviou mensagens de áudio a um grupo de WhatsApp afirmando que havia avisado que atropelaria alguém caso continuassem a chamá-la de louca. A estudante de medicina Vitória Caroline Marangoni Schneider, de 29 anos, foi presa em flagrante após invadir com um carro a casa de um vizinho e atropelar o aposentado Odair Brustolin, de 68 anos, em Porto Velho. O caso, investigado pela Polícia Civil de Rondônia, ocorreu na quarta-feira e a prisão foi convertida em preventiva na quinta. O idoso ficou prensado entre o veículo e uma parede. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Segundo a investigação, a confusão começou após uma discussão entre a estudante e moradores da região. Testemunhas relataram que ela apresentava comportamento alterado e teria ameaçado matar os vizinhos antes de deixar o local. Pouco depois, retornou dirigindo um jipe, derrubou o portão da residência de Odair e invadiu o imóvel. Além do idoso, uma mulher também foi atingida, mas sobreviveu. Imagens de câmeras de segurança registraram a sequência da ocorrência. Os vídeos mostram a estudante discutindo com moradores, agredindo uma mulher com uma cabeçada e minutos depois avançando com o carro contra o portão da residência. Após a colisão, Odair foi atingido e ficou preso entre o veículo e a parede da casa. Após o atropelamento, a suspeita deixou o local. Ela foi localizada pela polícia militar na casa de um amigo, onde, segundo as investigações, tentava esconder o veículo utilizado no crime. A estudante foi presa em flagrante. Conforme a polícia, ela se autolesionou durante o transporte e novamente na cela da Central de Flagrantes. E a Polícia Civil de Minas Gerais recuperou parte dos objetos roubados pela diarista suspeita de matar um casal de idosos em Belo Horizonte. Os itens foram entregues às autoridades por um homem que havia comprado os relógios após o crime. A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou relógios de luxo roubados da casa do casal morto em Belo Horizonte. Os objetos foram entregues por um homem que disse ter comprado as peças sem saber da origem dos itens. A diarista Paola Stephanie Neto Cirino confessou ter matado o casal e de ter roubado objetos da residência. Segundo a investigação, parte dos bens foi vendida após o crime. A polícia segue apurando a venda dos itens roubados e tenta localizar outros objetos levados da casa. E a conta de luz vai ficar mais cara para milhões de paulistas a partir do sábado. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste das tarifas da Enel em São Paulo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste anual das tarifas da Enel São Paulo, que passa a valer neste sábado. Para os consumidores residenciais e demais clientes de baixa tensão, o aumento médio será de 10,18%. Já para os consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes empresas, o reajuste chega a 15%. A Enel atende cerca de 9 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo.
Segundo a ANEEL, o reajuste anual considera fatores como custos de compra de energia, encargos setoriais e despesas com a distribuição do serviço. Uma nova massa de ar polar avança sobre o centro-sul do Brasil e deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. A previsão é de mínimas negativas na região sul e frio intenso em áreas do sudeste e centro-oeste durante o final de semana. Uma forte massa de ar polar começa a avançar pelo sul do país e deve provocar queda acentuada nas temperaturas em boa parte do centro-sul. A previsão indica geadas em áreas da região sul e termômetros abaixo de 0 grau em cidades de maior altitude. No sudeste e no centro-oeste, o frio também ganha força, com madrugadas geladas e mínimas que podem chegar a 8 graus em algumas capitais e cidades do interior. O tempo seco e céu aberto devem favorecer ainda mais a queda das temperaturas durante a noite e as primeiras horas da manhã. Segundo os meteorologistas, a onda de frio deve permanecer até o fim de semana, exigindo atenção especial com a popularização mais vulnerável e com os cuidados nas áreas rurais onde há risco de geada. A linha 6 laranja do metrô de São Paulo foi aberta ao público nesta sexta-feira em fase de operação assistida. Nesse primeiro momento, o trecho funciona com 6 estações, horário reduzido das 10 às 3 da tarde, de segunda a sexta-feira, e passagem gratuita. A operação serve para testar os sistemas e a adaptação dos passageiros antes do funcionamento pleno da linha. Quando estiver concluída, a linha 6 laranja terá 15 estações ligando a Brasilândia a São Joaquim e reduzindo o tempo de deslocamento entre as zonas norte e central da capital paulista. E os pedágios das rodovias estaduais de São Paulo ficaram mais caros a partir de hoje. O reajuste anual autorizado pela Artesp varia, em média, em 5,3% e vale para as principais concessionárias do estado, como Ecovias, CCR, Ecorodovias, entre outras. Segundo o governo paulista, a correção segue o índice de inflação previsto nos contratos de concessão e tem como objetivo garantir o equilíbrio econômico dos serviços prestados. E 2 policiais militares são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de receber propina de traficantes para não combater o crime em comunidades de Japeri, na Baixada Fluminense. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em endereços dos investigados e também no 20º Batalhão da Polícia Militar em Mesquita. Segundo o Ministério Público, os agentes são investigados pelos crimes de associação criminosa armada e corrupção passiva. E no próximo bloco, Cristo Redentor ganha uma iluminação especial em homenagem às vítimas dos terremotos na Venezuela. E na Copa do Mundo, a seleção brasileira segue a preparação para enfrentar a Noruega, enquanto Carlo Ancelotti define o substituto de Lucas Paquetá para as oitavas de final. O Cristo Redentor foi iluminado em solidariedade às vítimas dos terremotos na Venezuela. O Cristo Redentor foi iluminado com as cores da bandeira da Venezuela, em solidariedade às vítimas dos 2 terremotos devastadores ocorridos em 24 de julho. A mensagem SOS Venezuela foi projetada no Monumento Carioca. Pelo menos 2.595 pessoas morreram nos 2 terremotos de 24 de junho. O novo balanço foi divulgado pela presidente interina venezuelana, Delcy Rodrigues. Um vulcão na Antártida continua intrigando os cientistas ao liberar todos os dias partículas microscópicas de ouro na atmosfera. O fenômeno é observado no Monte Erebus, o vulcão ativo mais ao sul do planeta, e ainda não tem uma explicação definitiva. Estimativas indicam que cerca de 80 gramas de ouro são expelidas diariamente em formas de cristais minúsculos, que podem ser carregados pelo vento por até 1.000 quilômetros. Os pesquisadores acreditam que o metal se forme a partir dos gases vulcânicos, mas o mecanismo exato de formação e a dispersão ainda é um mistério da geologia. E a tecnologia voltou a ter papel decisivo na Copa do Mundo. Um sensor instalado dentro da bola ajudou a confirmar o toque que resultou na eliminação da Croácia em um dos lances mais polêmicos do Mundial. A eliminação da Croácia nos 16avos da Copa do Mundo teve como um dos principais destaques a atuação da tecnologia utilizada pela FIFA.
No lance decisivo da partida, o sensor instalado no interior da bola identificou um toque milimétrico antes da finalização, informação que foi enviada em tempo real para a equipe de arbitragem. Os dados foram combinados com o sistema de impedimento semiautomático e com as imagens do VAR, permitindo a invalidação da jogada, que definiu a classificação. A tecnologia utilizada desde a Copa do Catar e aperfeiçoada para o Mundial de 2026 tem como objetivo aumentar a precisão das decisões em lances de alta complexidade. E o Brasil treina para enfrentar a Noruega e Carlo Ancelotti busca o substituto de Paquetá. Sob forte calor, com temperatura de 36 graus e sensação térmica chegando a 41, a seleção brasileira voltou ao centro de treinamento Columbia Park, em Morristown, no estado de Nova Jersey, 3 dias antes de um jogo fundamental na busca pelo sonhado Hexa. No domingo, no estádio Nova York, Nova Jersey, em East Rutherford, a equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti vai enfrentar a Noruega do artilheiro Haaland, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Com uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, sofrida no primeiro tempo da partida contra o Japão em Houston, o meio-campista Lucas Paquetá está fora da partida. E seu retorno só será possível se o Brasil chegar à decisão, no próximo dia 19, no mesmo estádio do duelo contra os noruegueses. A grande dúvida de Ancelotti é quem vai substituir Paquetá. O italiano pode optar por um substituto natural no meio de campo, como Danilo Santos, ou modificar o esquema tático para voltar a jogar com 4 atacantes, escalando Endrick, Gabriel Martinelli ou até mesmo Neymar. O atacante Rafinha, com lesão na coxa direita desde o segundo jogo da fase de grupos contra o Haiti, já começou a realizar algumas atividades físicas à parte do elenco. Além de Paquetá e Rafinha, Ryan não participou dos 15 minutos de treino abertos à imprensa, mas o jovem de 19 anos, substituto do atacante do Barcelona, realizou trabalho de cargas na academia e deve jogar no domingo. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Não esqueça que amanhã, sábado, tem a Santa Ceia das Primícias, diretamente lá da Renascer Arena, a partir das 5 horas da tarde. E domingo é culto de celebração da família e os horários foram alterados por conta do Jogo do Brasil. Os horários do culto de celebração da família, em especial nesse domingo, acontece às 8, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite em todas as igrejas Renascer em Cristo. Um final de semana abençoado. Segunda a gente está de volta a partir das 7 da noite com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.